Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez no canal Em Frente para falar sobre o canal que fala sobre saúde mental durante a pandemia e para falar hoje sobre pandemia, o uso de álcool e outras drogas. Vamos conversar com a psicóloga Juliana Oliveira Pierin. Para você que não está assistindo na live, está assistindo no YouTube, acessa, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações, porque toda semana nós estamos postando um vídeo novo. Fique por dentro e não perca. Se você está assistindo nessa live, se você está assistindo nessa live, quiser comentar, pode comentar nos comentários aqui, que a gente vai estar respondendo as perguntas, respondendo as suas perguntas e questionamentos sobre a questão. Tá certo? Já já vamos começar. Estou esperando aqui a confirmação. Acho que já conseguimos. Olá, Já. Juliana. Tudo Tudo bom? Boa bom? noite. Boa Estão me noite. ouvindo? Deu certo o fone? Deu, para mim deu. Estou ouvindo bem. Está me ouvindo bem também? Estou ouvindo, sim. Sim, tudo Que bom. certo. Bom, boa noite. Então, primeiro queria agradecer o convite, né, para fazer parte dessa live, falar um pouco então sobre um tema que eu já estudo há algum tempo, né? Então, vou me apresentar para vocês. Eu sou psicóloga formada pela Federal do Paraná, né? E desde a época da graduação, eu já trabalho, né, com usuários de substâncias dentro dos meus estágios e tudo mais. Quando eu me formei, eu já iniciei, então, uma pós na PUC, né, em saúde mental e psicanálise, também com um enfoque para isso, né, tentando estudar um pouco sobre políticas públicas e tudo mais. E aí, então, que eu iniciei o meu mestrado na Federal, né? Então, hoje eu estou finalizando o meu mestrado em psicologia clínica e a minha pesquisa, né, minha dissertação é sobre redução de danos e a clínica psicanalítica, tá? Então, por que que me surgiu o interesse de estudar isso, que também veio da minha prática clínica, né? Sou psicóloga clínica, já tem 5 anos, né, que eu trabalho em especial com essa demanda de atendimento, né, de pessoas que fazem uso de alguma substância. Né? A gente até evita um pouco falar dependente químico, usuário. Eu já vou falar um pouco durante essa live porque, né, sobre a gente tentar fazer uma desconstrução um pouco dessa patologização e excesso que a gente tem visto aí em alguns meios, né? Então, o que me chamou muito a atenção para eu estudar até a redução de danos é que muitas vezes a gente vê aquele sujeito que faz uso de substância enquadrado num diagnóstico, né? E através daquele diagnóstico se tem meio que uma demanda de tratamento pronta já, né? E massivamente, né, a gente vê nas clínicas a internação, a abstinência, né? A abstinência como uma regra e não como uma escolha, não como uma opção, né? Então, a redução de danos ela vem para trazer esse lugar singular do sujeito, né, sobre seu tratamento, tá? Então é um pouco isso que entra na minha pesquisa e também a consonância disso com a clínica psicanalítica, tá? Mas enfim, já falei um pouco sobre formas de tratamento, depois eu vou retomar, tá? Mas agora eu quero falar um pouco sobre o que vocês até me mandaram, um roteirinho ali, né? Então, já que a gente está falando sobre dependência química, vamos entrar então nesse tópico, né? Por que que eu evito usar o termo de dependência química com usuários? E eu acho que até é uma reflexão bem interessante nesse momento que a gente está vivendo, em que as pessoas estão usando mais, né? As pessoas estão consumindo mais álcool, consumindo outras substâncias. Então, é um momento que a gente pode pensar em pessoas que estão fazendo uso de substâncias, né? São sujeitos que estão fazendo uso de substâncias, tá? A dependência química, né? Ela diz de um transtorno mental,
tá? De um transtorno mental, de um enquadre diagnóstico, né? Como a gente encontra no DSM, no CID, tá? Então, ela tem lá os critérios de classificação, que diz sobre a frequência do uso, a quantidade, né? E muito sobre como que essa pessoa consegue administrar o uso, né? Então, ela está muito pautada na substância, por isso dependência química, né? Ela está pautada na substância que aquele sujeito está fazendo uso. Então, perceba, frequência do uso, o que ele usa, como que ele usa, né? Muito sobre o uso e não tanto sobre o sujeito. Então, dentro disso, a gente tem outras nomenclaturas, né? A gente tem a própria drogadição, né? Que as pessoas usam. Então, drogadição como uma adicção, um problema que já diz necessariamente sobre uma droga, né? E que está falando um pouco de um lugar de escravidão que a pessoa tem com aquela substância, né? Ela precisar daquilo, ser escrava daquilo para poder ser feliz, né? E daí tem outros termos como a farmacodependência, os próprios usuários, né? Então, na verdade, com relação ao termo usuários, eles usam, né? Eles, a gente, né? Todos somos usuários de alguma coisa, né? Então, usam um objeto para tirar satisfação, tá? Então, assim, por que eu falo todos somos usuários de alguma coisa? Que daí eu acho que entra um debate interessante também, né? Sempre que a gente fala, né, álcool e outras drogas, o álcool também é uma droga, né? Então, a gente faz o uso, né? Mesmo que às vezes seja social ou não, mesmo que não seja de uma substância, né? Às vezes a gente a gente tem um uso problemático de com comida, né? Com jogos, enfim, as pessoas têm diversos usos problemáticos e comportamentos compulsivos na sua vida, né? Podem vir a ter. Então, a gente poder falar sobre esse tema, e ainda mais nesse momento que as pessoas estão usando mais mesmo, né? Segundo as pesquisas, nesse momento de pandemia, então as pessoas estão usando mais. O que a gente está falando? A gente está falando sobre o mal-estar, né? Sobre uma forma de se lidar com o mal-estar e que a gente busca aí essas formas ao longo da nossa vida. Algumas não são tão problemáticas e outras se tornam problemáticas para aquele sujeito, tá? Então, agora na pandemia, a gente está vendo um fenômeno mais generalizado, né? Que eu até tenho falado muito na clínica com os meus pacientes, que a gente não... a gente está vivendo o real da falta de controle, né? Sobre as nossas vidas, assim. Então, é bem aquela... a concretude de que a gente não tem o controle sobre nada, né? Então, isso é muito desestabilizador e é muito desamparador, né? Para as pessoas, assim. Estarem vivendo durante esse período, né? Então, muitas pessoas buscam essa fuga do mal-estar, essa fuga da realidade, através do uso de substâncias, tá? Então, isso já acontece desde sempre na humanidade, né? Quer dizer, se a gente for pegar, por exemplo, o fenômeno pós-guerra, né? Vários soldados, não só soldados, mas as pessoas que sobreviveram ao pós-guerra começaram a fazer um uso bem abusivo, né? Até que teve um boom ali de dependência de opioides, principalmente nos Estados Unidos, né? Eles carregam as consequências disso até hoje, né? A crise também, né, que teve em 2008 nos Estados Unidos, a crise econômica também desencadeou um fenômeno massivo, principalmente do uso de álcool, né? Então, assim, a gente está sempre meio que deslocando, né, possibilidades de deslocar o problema para o uso, tá? Então, por que é importante falar disso, né? Porque ok, às vezes se aumenta, né, o consumo de algo para tentar sair desse mal-estar. Só que se a gente
estiver sempre buscando essa alternativa, como que a gente vai aprender a lidar com o mal-estar? Como que a gente vai aprender a lidar com essas reais situações de crise, como é isso que a gente está vivendo agora? Né? A gente está vivendo uma real situação aí de muitas incertezas, de várias coisas novas, né? Então, assim, a gente tem que saber lidar com a crise, porque senão a gente desloca novamente o problema, né? Tampona com o uso de alguma coisa, e aí você nunca vai estar aprendendo a lidar, você vai estar sempre fugindo através de alguma alternativa, né? E aí que eu acho que é o problema, né? O problema é quando a pessoa ela não abre a questão do porquê que ela está sofrendo, né? O que está causando essa angústia, o que está causando esse sofrimento. Então, quando ela não se propõe a falar disso, quando ela não se propõe a abrir, né, sobre isso, e ela só começa a usar, né, substâncias, o que acontece? Ela está deixando aquele problema guardado e uma hora ele vai vir à tona, né? E aí tem, enfim, diversos exemplos aí, né, de pessoas que às vezes fazem um uso mais intenso, chegam a ter crises de overdose e tudo mais, tá? Então, aí começa-se a gente a falar do uso problemático, que não é mais só aquele uso esporádico. Eu sempre brinco, né, que é o uso do sextou ali. As pessoas passam a semana suportando e depois, né, fazem o uso. Então, Juliana, em relação a isso, quando que a gente começa a identificar? Quando é a questão de você fazer o uso do sextou e quando isso partiu para uma dependência mesmo? Tá. Primeiro, você pensar se você conseguir começar a identificar se todo sextou ali, eu usei a analogia do sextou, mas pode ser todos os dias, né? Você está sentindo a necessidade daquilo, tá? Bom, eu vou trabalhar hoje, né? Tô aqui trabalhando, nesse trabalho que eu não gosto muito, mas tudo bem porque no final do dia eu vou tomar, né? Vou tomar minha bebida, eu vou usar minha droga. Então, assim, se você percebe que você precisa daquilo para suportar, né, a sua vida, a sua existência, assim, né? E aí você percebe que esse fenômeno que antes era num sextou, começa na quinta, na quarta, né? Até que a gente está vendo aí as pessoas, às vezes, fazendo uso, durante a pandemia, de segunda a segunda, né? Dentro até agora do home office, né, teve um aumento de 46% das pessoas que estão fazendo durante o trabalho, né? Então, assim, isso diz muito sobre essa nova dinâmica de trabalho do home office, mas também sobre a qualidade de vida que essas pessoas estão tendo, né? Por que elas estão sentindo a necessidade de estar usando substâncias durante o período do trabalho, né? Então, assim, você conseguir identificar se você consegue colocar um limite, se você está fazendo aquilo para tirar uma satisfação pontual, e tudo bem, né? A gente precisa dessas satisfações pontuais na nossa vida, né? Ou se aquilo acaba sendo uma necessidade para você conseguir tirar uma única fonte de satisfação na sua vida, né? Aí começa-se a ter um uso um pouco mais problemático. E o que é interessante, porque assim, não precisa ser nem todo dia. Às vezes essa pessoa faz uso uma vez na semana, mas é com essa função problemática, né? Então, assim, ela já tem um uso problemático, mesmo que ela não use todo dia, né? Porque ela usa com essa função que é dessa fuga do mal-estar, né? Não só uma fuga do mal-estar, mas para além disso, né? Assim, é como uma forma de existência dela no mundo, né? De ela conseguir se permanecer no mundo, né? Foi mandada uma pergunta, né? Foi em relação a isso mesmo. Tá. E às vezes parece, né, que está longe da gente, mas não é incomum a gente ouvir, né? Não, meu dia só começa depois que eu tomo meu café. Uhum. E, né, que a questão da cafeína também, né, se torna um vício que às vezes a pessoa não consegue se sentir bem, começar o dia sem aquela xícara de café todo o dia. Uhum. A questão do vício não afeta só a pessoa, né? Afeta também as pessoas em volta. Como você disse também, né?
A gente muitas das vezes trata o vício, mas tem que tratar a pessoa. E como que tudo isso se encaixa? Como que afeta as pessoas em si? Como que as pessoas estão lidando com essa questão também? De não só delas, mas sim de ter um familiar próximo, de ter alguém próximo delas que tem feito o uso e abuso. Tá. Então, assim, eu acho que às vezes para a família, né? Então, se você na família tem alguém que faz o uso, é às vezes até mais difícil, porque o que a gente fala de você estar lidando com a desidealização daquela pessoa, né? Então, essa pessoa ela vai estar rompendo com o ideal que você criou dela, né? E isso demonstra um lugar de fragilidade, né? Uma fragilidade que você às vezes vai ter que acolher, né? Esse lugar de total desamparo que a pessoa está se encontrando. E é muito pesado mesmo, né? Para os familiares. Mas eu acho que o principal dentro disso é justamente, já que quebrou a desidealização, né? Já que quebrou a idealização, então estamos numa desidealização, poder ouvir essa pessoa que está usando, né? O que está acontecendo? Você conferir um lugar, né, em que ela não é passiva da droga. Ela escolheu usar aquela substância, por mais que depois ela desenvolva esse uso problemático e daí ela acaba ficando dependente da substância e tudo mais, tem uma escolha, tem uma autorresponsabilização e ela tem que fazer parte desse processo de querer parar de usar a substância, tá? Se for um desejo dela, parar ou diminuir, né? A gente nem fala tanto de parar às vezes. A redução de danos entra um pouco para dar uma quebrada nisso, né? Não é que a gente ignora a abstinência, né? A gente acha que é super válido essa pessoa conseguir manter, né? Às vezes ela não consegue manter. Mas assim, então fazer um uso menos problemático, né? Mais moderado, às vezes. Então, assim, acho que afeta muito os familiares, quem está próximo, nesse sentido, né? Porque a gente acaba lidando com uma frustração sobre o outro, né? Mas são sobre expectativas que a gente mesmo cria, né? Sobre ele. Então, assim, acho que poder dar um lugar de amparo, de acolhimento e principalmente mostrar que tem outras alternativas para essa pessoa, né, ter uma satisfação na vida dela, né? Porque não só oferecer um lugar de amparo, de acolhimento, né, mas também, assim, fazer com que ela se movimente para sair dessa relação mais problemática, né? Continuando essa mesma pergunta, até tem uma pergunta aqui, né, que a família pode ajudar, você falou da questão de ouvir, mas além dessa questão de ouvir, existem muitos também que não aceitam que estão doentes, ou que fala que não, a hora que eu quiser eu paro, e às vezes o familiar volta a ver que não é bem assim, e o que eles podem, os familiares, pessoas mais próximas, podem fazer para ajudar essa pessoa a até ter esse entendimento dessa questão, e também aonde pedir ajuda. Tá. Então, assim, o que a gente sempre debate, né, é tentar não impor já de cara um tratamento, tá? Então, assim, às vezes, eu vou impor já uma internação, né? Até a gente vai falar depois, acho que, sobre as internações, né? Os tipos de internação, então, mas talvez levar, né? Convidar essa pessoa para frequentar um espaço. E às vezes não precisa ser nem um espaço já como uma clínica, né? Como um tratamento, assim, mais intensivo, né? Mas, por exemplo, os grupos, né? Tem os narcóticos anônimos, tem os alcoólicos anônimos. Todos esses grupos, no momento, estão tendo encontros online. Então, às vezes, é até interessante poder participar junto a esse familiar, junto a essa pessoa, né? Vamos participar do grupo hoje e tal, né? O que você acha? Assim, para ela começar a abrir também o pensamento dela sobre
a forma como ela está usando aquilo, né? Assim, o que significa esse uso na vida dela, né? Poder ressignificar um pouco isso, né? O que tem é muito frequente, né? Quando você ouve o relato de outras pessoas, isso é uma descrição bem comum, né? Que a gente vê de quem frequenta esses grupos. Quando eles ouvem os relatos de outras pessoas, eles olham muito para si, né? Então eles olham, nossa, não imaginava que estava fazendo um uso problemático, mas aquela pessoa fazia o mesmo uso e repercutiu naquilo, né? Então, assim, será que meu uso também pode ser problemático? Às vezes é uma pergunta dessa que já faz ela procurar um tratamento, né? Então, assim, procurar esses grupos, né? Na rede pública mesmo, né? A gente tem os CAPs, tá? Que tem grupos de familiares também, tem grupos só dos próprios usuários, enfim. E aí é uma alternativa super interessante, né? Para procurar, porque daí já tem todo esse acompanhamento multidisciplinar, né? Com psicólogo, com psiquiatra, com médicos, né? Com enfermeiro. Então, toda essa rede de apoio e que vai estar acompanhando depois, né? Essa família, essa pessoa, ao longo dos próximos meses, enfim, enquanto ela estiver em tratamento, né? E durante essa pandemia, você pode elencar alguns pontos assim que você tem percebido que seja um fator decisivo assim para aumentar o consumo de substâncias durante a pandemia? Quais os Tá. motivos que levam a isso? Então, assim, primeiro, o que a gente tem observado, até o que tem saído em pesquisas, né, é que antes, o que acontecia, né? A pessoa então tinha aquela rotina de vida, tá? E ela tinha outras formas de encontrar satisfação na vida. Ah, eu vou num cinema, eu vou sair jantar, eu vou encontrar com os meus amigos, eu vou viajar, eu vou, sei lá, né? Ela vai tendo todos esses, a gente chama, né, dessas pulsões de vida, assim, né? Dessas satisfações na vida, né? Que antes a gente tinha e agora a gente não tem mais, né? Então tá muito voltado para essa rotina de, bom, trabalho em casa e eu fico em casa, ou às vezes a pessoa até sai para trabalhar, mas né, não tem aonde ir depois, então volta para casa, fica além, né, tem esse fator que é muito importante, então elas têm se voltado mais para encontrar satisfações em casa, né, essas satisfações assim pontuais em casa, e isso massivamente está sendo sobre o uso, né, e não é de qualquer substância também, né, as pesquisas estão mostrando que são mais de substâncias como o álcool e a maconha, né? Então, que são substâncias mais depressoras, né? Que meio que anestesiam um pouco esse estado, né? Não são tão, por exemplo, substâncias como o êxtase, como a cocaína, que eram muito utilizadas em raves, né? Raves, festas, enfim. Então, o uso disso diminuiu, né? E agora está sendo mais dessas outras substâncias que é bem, meio que estão falando sobre uma anestesia em casa, assim, né? Você usa para ficar, para conseguir suportar aquela realidade, né? Então, tem isso. E acho que tem vários fatores, né, que estão apontando também a própria questão de você perceber que, na verdade, muitas das coisas que você tem, né, em casa, assim, às vezes você nem precisa, né? Então, muitas das coisas que você investiu, as pessoas estão redefinindo as próprias vidas, né? E isso é um processo, às vezes, que é doloroso mesmo, né? É penoso, você tem que abrir mão de algumas coisas, você tem que se reinventar. E aí, como forma de suportar, né, essa transição, as pessoas têm usado mais substâncias mesmo, né? Você tinha comentado sobre a questão, por exemplo, da abstinência, que ela é boa, né? Quando é alcançado isso. Mas nem todo mundo consegue alcançar, e muitas das vezes, quando você interrompe esse processo, às vezes você faz um uso igual, às vezes até maior do que você fazia antes. Aí tem uma pergunta aqui de o que quer dizer, como explicar que ocorre o processo da redução de danos? O que seria isso? Tá. Então, assim, na verdade, a redução de danos, ela é um processo, como diz o próprio nome, né? Você vai buscar reduzir o dano daquele uso na vida da pessoa. Seja o dano psicológico, social, biológico, né? Físico, do próprio corpo. E
até às vezes financeiro e econômico, né? Que causa também. Então, para isso, o que você tem que fazer? Primeiro você tem que ouvir qual que é a realidade que aquela pessoa está inserida, tá? Então, um exemplo, né? Às vezes aquela pessoa, a gente pega, por exemplo, uma pessoa em situação de rua, né? A pessoa em situação de rua, como que você vai aplicar, né, uma política de abstinência quando o que ela tem, né? Às vezes ela não tem nada, então ela precisa fazer um uso, precisa, entre aspas, mas fazer um uso moderado para que ela possa suportar, né, aquela realidade de vida, até para que ela possa, às vezes, se inserir num grupo, enfim, né? Então, a redução de danos, ela vai, primeiro de tudo, ouvir de uma forma aberta, né, ética e segura, tá? Principalmente considerando aquele lugar singular e individual de cada um, tá? Então, não é que ela deixa a cargo do paciente, decida aí qual que é o seu tratamento, né? Qual que é o tratamento que você quer seguir. Não é isso, né? Mas você vai elaborar um projeto, o que fazem no CAPS também, né? O Projeto Terapêutico Singular, né? O PTS. Então, você vai elaborar isso junto com o paciente, né? E aí, às vezes, tem a substituição de uma substância muito danosa por uma menos danosa, né? Para aquela pessoa. Às vezes tem... Não, então você vai ir substituindo, você vai substituir essa substância durante um certo tempo para caminhar para essa abstinência. Ok, beleza. Tentou abstinência, não consigo, volto a usar. Ai, mas quanto que você está usando? Não, eu estou usando uma vez por semana, estou fumando maconha uma vez por semana. Tá sendo prejudicial? Tá te atrapalhando na sua vida? Não, não tá me atrapalhando. Então, beleza? Então, vamos mantendo isso, vamos acompanhando, né? Você percebe? É sem você colocar uma imposição daquilo. Agora, se a pessoa conseguir, né? Enfim, ótimo também. Que bom que ela conseguiu, né? Mas isso tem que vir dentro do tempo dela também, né? Não é um tratamento de uma noite, né? Não é um tratamento de uma noite, nem de 30 dias, às vezes aí que tem algumas clínicas, né, que fazem essa internação de a desintoxicação, que é super importante em alguns casos, mas assim, né, a pessoa não vai sair dali curada, né? Na verdade, a gente até discute o que seria uma cura, né, dentro disso, assim. Enfim, então, e também não é um tratamento que vai parar, eu acho, né? É algo para a vida mesmo, né? Para que ela tem que estar sempre atenta, né? A esses sinais, assim. Falando agora um pouco de internamento, quais seriam, assim, os internamentos possíveis, as indicações, né? Se todo mundo precisa ser internado, quais são as indicações para internar, a questão do internamento compulsório, o voluntário. Uhum, tá. Então, assim, vou primeiro explicar essas três classificações, acho que são três mais, né, que as pessoas usam, que é o voluntário, involuntário e o compulsório, tá? O voluntário, como diz o nome, né, é o desejo da pessoa, então, às vezes, ela tá fazendo um uso abusivo, às vezes ela já tá em situação também de rua, né, já foi pra rua e tal, e a família, tipo, né, vem, propõe e ela aceita, às vezes ela até busca esse internamento, né? Então, esse é o internamento voluntário. Uma coisa importante do internamento voluntário também é que, em teoria, ela pode sair quando quiser, tá? Desse internamento. Né? Assim, se ela quiser ficar, ela vai assinar cada clínica, vai depender, né, da instituição em que ela tiver, mas assim, a princípio ela vai poder ir embora, se ela quiser ficar um mês ou menos tempo e sair, ela vai poder sair, tá? O internamento involuntário é quando a pessoa, né, o usuário, ele perdeu a capacidade, já coloco entre aspas, né, de decidir sobre si. Então, na verdade, é quando a família, né, ou alguém responsável, enfim, faz essa internação dele, tá? Isso não é desejo dele e muitas vezes esse é uma das formas mais difíceis, né? Porque daí quando a pessoa tá lá naquela instituição, quem decide o momento que ela vai sair ou não é a família também. Também pode acontecer no internamento voluntário, na verdade. A pessoa pode ir por desejo dela,
deixar algum familiar, né, com a autorização de alta dela, e aí esse familiar não liberar até o momento que ele quiser, enfim, que junto com a equipe ali, às vezes, julga necessário que a pessoa permaneça, né? O compulsório é por interdição judicial, tá? Então é quando vem, na verdade, uma decisão da justiça, né? Aquela pessoa precisa ser internada, não necessariamente por ter cometido algum delito, enfim, mas é uma interdição judicial, né? E aí também não fica a cargo dela o momento de sair da instituição. Tá? Agora, com relação a quando precisa, né? Eu parto muito disso primeiro, né? Você perceber o desejo daquele paciente, sobre sair, sobre, né, ir para uma instituição ou não, então sair desse uso compulsivo ou não. Mas também tem a questão da família, né? A família poder avaliar como que tá esse uso. Às vezes está um uso muito intenso, né? A pessoa, ela realmente não está conseguindo responder por si, então poder conversar com essa pessoa, internar, mas assim, sempre estar ali acompanhando e fazendo esse tratamento junto com ele, porque o próprio internamento sem o desejo é muito difícil, né? Da pessoa conseguir, às vezes, aderir ao tratamento. Ela resiste, ela não quer participar dos grupos, ela não quer tomar medicação, enfim. Então, é importante que tenha sempre esse contato familiar bem presente, assim, né? Falando em família, né, a gente já comentou do apoio familiar ser muito importante, mas também traz muitos conflitos, às vezes financeiro, às vezes até em questão de violência, às vezes segregação até, né, da família em relação a esse uso. Quais conflitos assim são mais frequentes, ou quais conflitos aparecem nas famílias que tem alguém que tenha faça o uso de substâncias? Tá. Bom, assim, o mais frequente é aquilo que a gente estava falando lá no começo da idealização, tá? Então, às vezes, e isso eu estou falando também, a minha especialidade é mais no consultório particular, tá? Então, eu estou falando da minha experiência profissional enquanto no consultório particular. Muitos, na verdade, familiares que vêm, né, procurando, então, um atendimento psicológico, porque o filho, ou às vezes um sobrinho, enfim, né, uma pessoa mais jovem, em geral, está fazendo um uso abusivo e precisa parar, né? Ah, eu trouxe porque tem que parar, porque tá fazendo uso de, normalmente, uma substância ilícita, né? Então, tem um certo de um julgamento moral sobre aquilo, né? E aí você vai ver a estruturação da família, mas para lá, né? O pai que está trazendo esse filho é o mesmo que está bebendo todo dia, então assim, já tem uma dinâmica, né, compulsiva na família, né? Então já é um outro problema, assim, né? Que está para além só do uso daquela, né, daquele indivíduo que está ali, mas de todo a estrutura familiar, né? Não é sempre que isso acontece, né? Mas isso acontece. Então, eu acho que o maior problema, assim, os maiores conflitos dizem dessa idealização, né? Ah, então, assim, ele só está tratado se ele parou de usar. Ah, ele precisa ser tratado para ele parar de usar, né? E às vezes não diz sobre parar de usar, né? Não está relacionado a isso necessariamente, mas a ter uma qualidade de vida, né? Uma qualidade de vida emocional, psíquica, né? Social, enfim, dessa pessoa poder se desenvolver, né? Falando na questão da idealização e tal, sempre tem, não sempre, mas assim, muitas das vezes a questão do uso precede uma causa. Na questão assim, não estou me sentindo bem, tem algum conflito familiar, e daí ele vê como fosse uma fuga no uso. Quais são quais são as consequências dessa fuga? A gente já comentou também, né, que é bom a família ouvir, buscar a causa, e qual é a melhor estratégia assim para, assim, não harmonizar, mas mitigar os danos também,
mas é tentar reestruturar essa questão do conflito familiar, tentar amenizar o conflito familiar sobre isso. Tá. Bom, com relação às formas de tratamento, né, o que a gente vê que é muito eficaz, né, é quando o tratamento não é só daquele sujeito, tá? Então, assim, claro, o tratamento é dele, mas a família também faz parte do tratamento. Então, em instituições, por exemplo, terapêuticas, clínicas, né, tem muitos grupos familiares, né? É fundamental a presença, né, dos grupos familiares, porque tem toda aquela questão, de novo, da troca, né? Então, você tá ali, como, né, tem uma pessoa na sua família que faz o uso e você está ouvindo o relato de outras pessoas que também tem na família alguém que faz o uso, né? E aí você passa a se questionar sobre a sua postura ou sobre a forma como você enxerga isso, né? Sobre a sua relação mesmo com esse usuário, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente sempre fala também, que é importante que a pessoa possa ir junto, né? Às vezes não num grupo e tal, é que tem também, né? Tem alcoólicos anônimos de familiares, né? Tem narcóticos anônimos de familiares. Então, assim, mas às vezes procurar um próprio tratamento terapêutico individual, né? Assim, para você poder estar compreendendo também meio que essas outras perspectivas, né? E poder estar dando, às vezes, um suporte, um amparo para esse usuário, né? E não só uma condenação. Acho que tem que tomar muito cuidado para tudo que fica muito condenatório, né? Com os usuários, porque a sociedade por si já condena o uso, né? Então, assim, a pessoa que está próxima ali também vai ficar batendo em cima, né? Tem que tomar um cuidado com isso. Você poder levar essa pessoa para o tratamento, ela vai, né, ter uma qualidade de vida melhor, seja da forma que for esse tratamento, mas assim, você vai estar ali do lado, né? E não, você não vai ser outra instância que vai estar condenando né? Condenando ela, na verdade, que não é o uso, é condenando a pessoa, né? Ser um ponto de apoio, né? Isso. Acho que essa é a melhor forma de mitigar, né, os problemas familiares, assim, que são em decorrência disso, né? E a gente comentou agora sobre vários grupos, a questão até de familiares. E nessa pandemia, uma das questões é justamente isso, né? Não ter aglomeração. E como que estão as formas de tratamento agora? Porque também questão do grupo, essa questão de troca de experiências faz parte do tratamento também. E agora não está sendo, né? A gente não consegue fazer nada presencial. E como que está sendo isso agora, a questão dos possíveis tratamentos, como está o tratamento durante a pandemia? Tá. Então, assim, é bem interessante que, na verdade, os grupos estejam sendo online, porque as pessoas estão participando, às vezes, até de mais grupos, né? Então, o que acontecia antes, né? Como que funcionam esses grupos? O usuário, enfim, as pessoas vão lá e normalmente elas participam de um ou dois grupos, né? Elas têm aqueles encontros que tem uma frequência específica, né, semanal, e às vezes elas têm até uma rotatividade de posição no grupo, né? Então, é interessante que isso seja agora online, porque elas não estão mais sempre com as mesmas pessoas, né? É interessante que tenha as mesmas pessoas ali, porque elas acabam sendo o suporte, o apoio uma das outras, né? Tem o padrinho, normalmente, né? Que ajuda, enfim. Mas também é interessante que agora tem vários outros, né? Então, às vezes, se você está sentindo a necessidade de falar ou de participar de um grupo e nem é o dia do seu, você pode entrar, né? No site lá e entrar em algum grupo que estiver acontecendo. O problema do que está acontecendo agora, né, na pandemia, é que muitos usuários não estão fazendo, né, esses grupos, porque eles não encontram um lugar de privacidade em casa para poder fazer, né? Assim, seja grupos ou seja sessão de terapia mesmo, né? Muitos não querem fazer por causa disso, né? Aí entra a questão familiar até, né? Pô, você poder ser um amparo, mas cuidado para não invadir, né? E muitos sentem esse espaço
Muitos se sentem envergonhados de estar falando ali e alguém da família poder ouvir, né? A forma como, enfim, né? Tá podendo falar desse sofrimento dele e tudo mais. Então, assim, muitos não estão fazendo, né? E aí isso está sendo um problema, né? Eu acho que o principal, assim, às vezes, é o que eu tenho falado, né? Tenta combinar com quem você mora junto, né? Ah, eles vão no mercado, né? Então, nesse horário eu vou achar um grupo ou vou marcar minha sessão de terapia. E eu vou fazer nesse horário, né? Ou se tem um cômodo mais afastado da casa, poder fazer nesse lugar. Tem pessoas que estão fazendo até no carro, né? Então, assim, encontrar um lugar que tenha uma certa segurança para você poder se sentir à vontade para fazer, mas não parar de ter esse espaço de fala sobre o seu sofrimento, né? Que eu acho que, na verdade, qualquer um tem que encontrar um lugar de fala nesse momento que a gente está vivendo, né? Para poder falar sobre isso que a gente está passando. Quanto mais uma pessoa que já vinha fazendo um tratamento, né? Essa questão é importante, né? Porque não é o ideal, né, a gente conversar no, igual estamos fazendo agora, um grupo de apoio, que envolve muito mais que conversa, né? Às vezes o pessoal abraça, tem aquela comoção em conjunto e tal, mas lembrar o que é o possível fazer, literalmente a gente tá mitigando os danos, reduzindo os danos, mas lembrando que tudo isso vai passar e a gente vai voltar ao normal, mas é importante não parar o tratamento agora, né? Porque senão você corta no meio e você tem que começar tudo de novo depois que voltar. E até, só fazendo um adendo, né, que isso é importante, assim, não parar o tratamento e também não tentar fazer algo sozinho por conta, né? Então, da mesma forma que teve um aumento do uso de substâncias na pandemia, teve alguns usuários que resolveram parar, né? Assim, entrar em total abstinência. E isso também pode ser Danoso. danoso, né? Porque tem que ser acompanhado, né, esse processo. Então, né, sempre tentar encontrar algum meio de ajuda. Como você falou, não é o ideal, mas é uma forma de reduzir o dano, né? Os grupos online é o que tem como possibilidade hoje, né? Então, fazendo uma pergunta aqui, a questão da cura do vício. Estão perguntando, ela sempre existe? Tá, isso é um assunto bem polêmico, né? Porque, assim, o que se entende por cura do vício, né? Muitas pessoas, muitas instituições, né? Eles colocam a cura como abstinência. Será que a cura é abstinência? Né? Às vezes essa pessoa para de fazer o uso de uma substância e passa a ter comportamentos compulsórios de outra forma, né? Então, na verdade, a cura é um assunto bem delicado, assim, porque na verdade a minha posição, né, é de que a cura, como se tem muito idealizada, não existe, né? Mas se tem formas, né, de você viver sem fazer um uso abusivo, né? E principalmente de você poder encontrar outras formas de você ter essa satisfação que você tinha com a substância, né? E que sejam menos danosas para você, né? E outro fator fundamental, né, é de estar sempre fazendo um acompanhamento, né? Eu acho que você pode, talvez assim, você se sinta um pouco mais seguro em alguns momentos da sua vida e você resolva, não, eu não quero mais fazer, sei lá, sessão semanal ou grupo semanal. Mas tenta ir uma vez por mês para estar falando daquilo, né? Porque é um sofrimento do qual você passou e que é um sofrimento que eu digo, né? Porque você estava ali em sofrimento, então você acabou usando, normalmente é isso que ocorre. Então, assim, não é que nunca mais na sua vida você não vai passar por situações de sofrimento, né? Às vezes você vai passar por uma outra crise, uma outra situação de sofrimento, e se você tiver em total desamparo, sem algum grupo, sem algum vínculo, né? Em alguma, sei lá, seja às vezes até numa psicóloga, né? Isso pode ser muito arriscado, né? Então, acho que uma cura, né, como se tem, assim, idealizado, não existe,
né? Mas essa é a minha opinião também, do que eu venho estudando, como redução de danos, né? Como, enfim, dentro dessa forma, dessa abordagem, né? De se lidar com o uso, tá? E muitas das vezes a gente vê a cura, mas muitas das vezes acontece um mecanismo compensatório. Esse mecanismo compensatório, às vezes, esse compensado, às vezes é até pior do que o que estava acontecendo antes. Então, foi curado, não foi? Como que, né? E isso é muito Balança. comum, né? Esse mecanismo compensatório, assim, é muito comum mesmo de acontecer. Às vezes, até tem algumas instituições, né, que colocam até algumas alternativas que são compensatórias e que de início podem ser muito boas, né, para aquele sujeito, mas que a longo prazo vão surtir no mesmo lugar de desamparo, né, assim, de mal-estar, de sofrimento, né, em algum momento não vai compensar mais, né. Tem uma pergunta aqui, até a gente estava comentando sobre o aumento do uso de substâncias até mesmo durante o trabalho remoto, né? Como aumentou o uso de algumas substâncias dentro de casa, as pessoas estão em home office, às vezes elas fazem uso durante o trabalho. E quais as consequências disso? Estão perguntando. Tá. Então, assim, é, primeiro, eu acho que a gente tem que pensar que antes os ambientes não favoreciam a isso, né? Porque, sei lá, você está num trabalho de escritório, cercado de um monte de colegas, você não vai se sentir à vontade para beber, né? Ou você não vai abrir, sei lá, não vai fumar no meio de uma reunião, né? Então, em casa, acaba tendo um ambiente mais liberal para esse tipo de coisa, né? Você acaba se sentindo mais à vontade. Então, assim, esse grande aumento foi muito em função disso, né? Eu não lembro exatamente dos dados, mas até eu achei muito interessante porque foram dessas duas substâncias que são lícitas, né? Os maiores, assim, que do cigarro e do álcool, né? Então foi o que mais teve um aumento em casa, né? Durante o trabalho de home office, as pesquisas mostraram. E aí eu acho que vale também a pessoa, algo que eu tenho falado muito, que no trabalho de home office não é porque você está trabalhando em casa que você tem que trabalhar 12 horas por dia, né? Que é o que está acontecendo muito também, né? Ai, não, mas eu estou trabalhando aqui, daí eu vou fazer outra coisa, né? Vou, sei lá, lavar uma roupa e aí eu termino esse trabalho à noite. Então, assim, acaba que a pessoa não tem mais uma rotina de trabalho, né? Então, você poder ter uma rotina de trabalho com começo, meio e fim, finalizou aquilo ali, né? Para que você possa também encontrar daí esse, né, esse tempo para você e nesse tempo você encontrar outras formas de você se satisfazer que não seja só pelo uso, né? Que não seja assim, só utilizando algo. E tem aquela outra questão também, né, que é muito importante sempre lembrar. Você poder se questionar o que está fazendo você usar, né, durante o trabalho. O teu trabalho está como? Como que está o nível de cobrança, o nível de demanda? Qual que é a tua satisfação no trabalho, né? Será que você está tendo uma satisfação? Já tinha antes, não tinha, mas compensava também de um outro jeito, agora está compensando com o uso. Então, assim, tentar fazer essa reflexão, né? Porque, em geral, tem muito vínculo disso, né? De uma insatisfação mesmo, né? No trabalho. Tentar achar como se fosse uma motivação para o uso durante, né, o seu trabalho. E realmente, às vezes a carga horária, né, porque não tem mais como que você vai mensurar, né, estou trabalhando 8 horas. Às vezes fica complicado a gente manter a rotina, né? Uhum. Sim, isso é bem importante, né? Porque assim, agora, durante esse período de pandemia, então o que que a gente viu? A gente viu esse aumento do uso de substâncias e a gente viu o aumento de casos de ansiedade e depressão, né? Então, assim, é bem importante que
as pessoas passem a cuidar também da saúde mental delas, né? Mesmo estando em casa. Né? Como eu falei, às vezes encontrar um horáriozinho ali que, sei lá, meus pais saíram, meu companheiro saiu, né? Enfim, ou se tá sozinho mesmo, aproveita, né? E cuida da sua saúde mental, né? Assim, para você poder estar elaborando isso, né? Porque apesar de a gente estar vivendo um cenário global de pandemia, tem o teu jeito singular de estar lidando com isso, né? E esse jeito singular que você tem que aprender a lidar, porque outros momentos de crise vão existir, seja, né, mundial ou não, vão existir. Então você vai ter que aprender a lidar com isso, né? Não sei se era isso. Não, era assim. E uma das questões sempre está tão recorrendo também a questão que vincula muito o uso e abuso de substâncias com violência doméstica. Uhum. Houve um aumento. E você tem relatos assim que aconteceu aumentos de violência doméstica durante a pandemia? Sim, relatos assim da clínica, né, particular não, e eu acho que esse é até um fator bem fundamental, né, porque as pesquisas mostram que teve um aumento do número de violência doméstica e uma diminuição de denúncias, tá? Porque né, as mulheres em geral não têm um lugar seguro para poder falar sobre isso, né? Então, porque normalmente elas estão em casa com o abusador delas, né? Com o agressor. Então, assim, por isso que eu até falei, não teve no consultório, e isso acaba sendo problemático também, né? Porque às vezes é bem um espaço em que se pode falar sobre isso, mas é importante que ela tente encontrar uma forma, né, de fazer essa denúncia, enfim, de sair. A gente tem a Casa da Mulher, né, aqui em Curitiba, que está recebendo, que está fazendo um acolhimento dentro né, de todas as normas aí seguindo, né, os protocolos do coronavírus. Então, assim, teve um aumento porque as pessoas estão consumindo mais, né? Então, também, os agressores estão consumindo mais em casa, trancado, então está tendo realmente esse aumento, uma diminuição da denúncia. Se eu não me engano, teve um aumento de mais de 50%, não vou lembrar dos dados, assim, então é bem grande mesmo, né? Então, Juliana, estamos chegando mais ao fim dessa live. Sim. Muito obrigado pela sua participação de novo. Você que nos acompanha até aqui, siga a gente. Semana que vem nós vamos estar falando sobre esse tema, sobre violência doméstica e todos os agravos durante a pandemia, desde as crianças, mulheres, até homens e os idosos também. Quais são as consequências disso? Quais são os fatores? Semana que vem, não perca. Juliana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. Até a próxima. Muito Muito obrigado mesmo, obrigada a viu? vocês pelo convite, foi uma honra e quando precisar, estamos aí. Tá bom? Obrigada, bom final de semana para todo mundo. E bebam e consumam o que quiserem com moderação e uso crítico, né? Sempre pensando, né? Sei que no calor é difícil não tomar né? Não querer tomar uma cerveja gelada, então pense antes de fazer, se permita, mas também, né? Com Com respeito moderação. com respeito a você, ao seu corpo e aos seus limites. Tá bom? Então, boa noite para todo mundo. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.